Bem-vindo à Caverna de Platão. Hoje vamos falar sobre o essencial de Milton Santos, um dos geógrafos mais importantes do século XX. Ele foi um pensador que de verdade nos ensinou a ver o mundo de uma forma completamente nova. Aqui a gente vai mergulhar nas ideias essenciais dele e entender por que elas continuam tão importantes hoje em dia. Para a gente entender de verdade as ideias do Milton Santos, é fundamental dar um passo atrás e conhecer o mundo que formou esse pensador. Vamos então mergulhar um pouco no contexto histórico que moldou essa mente extraordinária. A trajetória do Milton Santos é, na verdade, uma grande ponte entre dois mundos. De um lado, a gente vê uma conexão muito forte com a Bahia, onde ele nasceu, começou a carreira, e do outro, uma experiência internacional gigantesca que foi forjada durante o exílio. Foi justamente essa dupla perspectiva de alguém que conhecia Sertão e também as grandes universidades do mundo que permitiu que ele desenvolvesse um pensamento geográfico único, capaz de analisar o mundo a partir do sul global. E é importante entender que as grandes transformações do Brasil no século XX não foram só um pano de fundo, um cenário para a vida dos Santos. Não de jeito nenhum. Elas foram a matéria-prima das teorias dele. A industrialização que veio com tudo, o crescimento meio caótico das cidades, a repressão da ditadura e, claro, a chegada avassaladora da globalização foram esses os fenômenos que ele se dedicou a decifrar, sempre buscando entender como o espaço geográfico é, na verdade, produzido e disputado. E foi a partir de todo esse contexto que Milton Santos construiu teorias que de fato revolucionaram a geografia. É aqui que a gente entra no coração do pensamento inovador dele. Olha que interessante, foi durante o exílio, enquanto ele observava as cidades do que na época se chamava de Terceiro Mundo, que o Santos desenvolveu uma de suas teorias mais influentes. Ele percebeu que a economia dessas cidades não era uma coisa só, mas sim dividida em dois sistemas que funcionavam com lógicas bem diferentes. De um lado, a gente tem o que ele chamou de circuito superior, o mundo dos bancos, das grandes indústrias, da tecnologia de ponta, tudo isso totalmente integrado à economia global. Do outro lado, tem o circuito inferior, que é a economia popular, do vendedor de rua, da pequena oficina, que usa muita mão de obra e pouca tecnologia. E o ponto crucial, o pulo do gato da teoria, é que esses dois circuitos não são separados. Eles coexistem em uma relação de dependência, de dominação, onde o circuito superior muitas vezes explora e se beneficia do inferior. E essa ideia, resumida aqui, é a chave para a gente entender a desigualdade urbana segundo os Santos. A modernização, veja bem, não chega para todo mundo do mesmo jeito. Pelo contrário, ela se instala de uma forma que acaba reforçando a pobreza e a exploração, criando cidades que são, na sua essência, partidas. Avançando um pouco no tempo, lá para os anos 90, o Santos criou um conceito para definir a era da globalização, o meio técnico científico informacional. O nome pode parecer um pouco complicado, eu sei, mas ele descreve perfeitamente como a técnica, a ciência e a informação se tornaram a base que sustenta o nosso mundo hoje. E aqui está a grande sacada do Santos. Embora a tecnologia, satélites, fibra ótica, redes de internet, tenha unificado o planeta tecnicamente, essa conexão não é nada neutra. Ela é controlada pelos países e pelas corporações mais ricas, que usam essa mesma rede para reforçar seu poder e, com isso, aprofundar as desigualdades no mundo todo. Já no final da vida, o Santos publicou Por uma Outra Globalização, que talvez seja sua obra mais conhecida. Nela, ele faz uma crítica que é ao mesmo tempo demolidora e curiosamente cheia de esperança sobre esse fenômeno. Ele nos convida a enxergar além do discurso oficial. O que ele faz é desmontar a globalização em três partes para a gente entender melhor. Primeiro, ele fala da globalização como fábula, aquela propaganda de que o mercado livre ia trazer riqueza para todo mundo, sabe? Segundo, ele mostra a globalização como perversidade, a realidade brutal de desemprego, pobreza e concentração de renda que esse modelo de fato produziu. Mas ele não para na crítica, e isso é fundamental. Ele aponta para uma terceira dimensão, a possibilidade de usar essas mesmas redes técnicas e informacionais para construir um mundo mais humano, mais solidário. Ok, a gente viu várias ideias incríveis, mas como é que tudo isso se conecta? Para entender, a gente precisa olhar para o conjunto da obra dele como um sistema muito coerente. Para decifrar o pensamento do Milton Santos, a gente precisa de duas chaves mestras. A primeira é a definição que ele dá de espaço geográfico. Para ele, o espaço não é um palco vazio, mas sim um conjunto vivo, inseparável de objetos, como prédios e estradas, e de ações, que são as atividades humanas. A segunda chave é aquele conceito que a gente acabou de ver, o meio técnico científico informacional que define a era em que a gente vive.
Com essas duas chaves na mão, a gente consegue montar o mapa conceitual do pensamento dele. Do conceito de espaço, por exemplo, derivam as análises sobre a cidade, como os dois circuitos, e sobre o território. Já do conceito de meio técnico científico informacional, surgem as críticas à globalização como ela é e a proposta de uma outra globalização. Assim a gente vê como tudo se encaixa num sistema de pensamento muito poderoso e coerente. A jornada intelectual do Santos mostra uma evolução muito clara. Começa com os problemas concretos lá da Bahia, amadurece no exílio com a formulação das suas teorias mais fortes e termina numa grande síntese, onde ele usa todo o seu arsenal teórico para pensar os desafios do nosso tempo. Certo. E qual foi, então, o impacto de todo esse trabalho? Vamos analisar as contribuições e o legado duradouro que Milton Santos nos deixou. O impacto do Milton Santos é imenso e vai muito além da geografia. Ele renovou os estudos urbanos, nos deu ferramentas para criticar a globalização de uma forma mais profunda e se tornou uma voz indispensável no debate público brasileiro, falando sobre cidadania, sobre território, sobre os rumos do país. E o mais fascinante é que esse legado não ficou só na teoria, guardado nos livros. As aplicações concretas da obra dele são muitas e continuam extremamente atuais. O pensamento dos Santos não ficou no passado de forma alguma. Suas ideias são usadas hoje para analisar desde a precarização do trabalho por aplicativos até os conflitos socioambientais que o agronegócio gera. Elas nos ajudam a entender como o espaço continua sendo um campo de batalha, de disputas, mesmo nesse nosso mundo digital e globalizado. E para quem ficou com vontade de se aprofundar nesse universo, a pergunta é: por onde começar? Bom, estes são os livros que a gente considera essenciais. Para entender a teoria fundamental dele sobre o espaço, a base de tudo, a obra-prima é A Natureza do Espaço. Agora, para uma leitura mais direta e acessível sobre o mundo atual, a recomendação é Por uma Outra Globalização. É uma ótima porta de entrada. E claro, para quem estuda cidades, o Espaço Dividido continua sendo a referência indispensável. Fica então uma reflexão final. A grande lição de Milton Santos talvez seja esta: nos ensinar a ler o mundo através do espaço. E quando a gente faz isso, as desigualdades, as relações de poder e também as possibilidades de transformação se tornam muito, muito mais claras. Obrigado por ter assistido. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.